ouvintes favoritos, como estão? Voltamos a ter um episódio especial neste cantinho e sabem porquê? Porque temos convidada. A convidada de hoje tem os incríveis caracóis no cabelo, o que por si só já é motivo suficiente para a ter aqui. Brincadeira, não vamos falar sobre os seus caracóis, mas vamos falar de algo que acredito que esteja muito bem definido na sua vida, o marketing pessoal. Olá Raquel, bem-vinda, como é que estás? Olá, Gisela, estou bem, e tu? Também, também. Então, vamos lá dar início aqui a um novo episódio. Quero que me fales aqui das duas Raquel da tua vida. Aquela Raquel dos caracóis e que é um bom garfo e a Raquel dedicada aqui ao marketing e ao empreendedorismo. Boa, adorei que já tenhas feito aqui uma breve introdução sobre mim. Olha, e antes de mais começar por agradecer o teu convite aqui. É a primeira vez que eu estou a ouvir um podcast como convidada, então, olha, vou já então aqui aproveitar por me apresentar. A Raquel Pessoa, não é? A Raquel é uma pessoa muito sorridente, sou uma pessoa sempre normalmente bem disposta, alegre, sou conhecida pelo meu riso, barra o meu sorriso. Então, todos esses aspectos assim de mais positividade fazem parte de mim. Mas ao mesmo tempo, também tenho aqui outras coisas que se calhar não são tão positivas, que é muito o meu querer viver mais à frente, ou melhor, não é necessariamente querer viver mais à frente, mas pensar muito no futuro, sobre o que é, o que é que não é. Então tenho aqui uma componentezinha de ansiedade que molda tanto a minha vida pessoal como também a minha vida profissional. Mas no fundo é isso. Pois, enquanto pessoa, enfim, os meus gostos, como tu começaste por dizer, de ser um bom garfo, adoro comer, restaurantes, viajar, tanto pela parte da cultura como pela parte de poder experimentar comidas diferentes. Então, no fundo, resumo-me assim enquanto pessoa. Já enquanto profissional, eu sou a mesma pessoa, não é? Porque nós não conseguimos propriamente distanciar-nos da nossa pessoa da nossa pessoa profissional, mas considero-me como uma pessoa um bocadinho mais séria profissionalmente. Não séria no sentido de ser rígida, mas gosto de ter rigor, gosto de ser perfeccionista, gosto de ser profissional e de ser também entendida como uma boa profissional. Então, eu sinto que eu consigo conjugar bem o meu lado de ser divertida, ser simpática, ser empática com as pessoas, mas ao mesmo tempo sem perder aquela noção de que eu estou a falar com uma pessoa que é uma profissional. Uhum. E então é algo que eu valorizo muito no meu trabalho, é essa parte da profissionalidade, do perfeccionismo, de entregar coisas com qualidade. Um, e pronto, e depois temos a outra parte na mesma da ansiedade, que é eu estou constantemente a tentar perceber o que é que eu posso fazer mais, o que é que eu posso fazer de diferente, e no fundo, pronto, é isso. É assim um breve resumo sobre as Raquels ou Raquéis, que agora também me podes dizer já como é que se diz. Eu acredito que o plural nos nomes não se aplica assim de forma tão correta, portanto, eu Ok, costumo dizer o nome no singular, ainda que possa fazer referência às Raquel da tua vida, não é? Se bem às que Raquel. poderíamos trocar aqui as Raquéis, não é? Seria Pois é, eventualmente o mais eu correto, confesso eventualmente. que diria Raquéis, mas é sempre bom aprender contigo estas coisinhas. Ah, obrigada, obrigada pela parte que me toca também. Pronto, então estiveste aqui a falar um bocadinho desta parte da tua profissional, mas então, de facto, como é que tu foste parar aqui ao marketing, não é? O que é que te fez também criar o negócio? Como é que tu chegaste até aqui? Olha, como é que eu fui parar ao marketing? É uma história longa, porque eu desde jovem fui querendo ter muitas profissões. Os meus pais são os dois enfermeiros, então eu cresci com dois enfermeiros, eu achei que eu também queria ser enfermeira quando era pequenina. Mas rapidamente essas coisas foram mudando, porque eu não tenho nada a ver com ser enfermeira, e então comecei a querer ser outras coisas, mas a querer ser porque também outras pessoas eram e não verdadeiramente porque era algo que eu sentia que eu gostasse. Eu nunca tive aquela vocação desde o início da vida de querer sempre uma coisa. Isso era algo que me preocupava muito, porque depois, quando chegou a altura de escolher o curso no secundário, não é? Nós tínhamos acesso a uns testes psicotécnicos com uma psicóloga e eu lembro-me de ir lá quase como, por favor, dá-me uma luz de para onde é que eu vou, porque eu não sei. Um, mas sempre fui uma pessoa, lá está, muito criativa, também um bocadinho virada para as artes, gosto muito de trabalhos manuais, e então nessa sessão de testes psicotécnicos
os meus resultados eram ou artes ou economia. E se a Raquel, daquela idade, que já nem sei dizer que idade era, tivesse escolhido mesmo por si, eu teria escolhido artes. Mas, com toda, enfim, conjuntura, pressão familiar de que artes é uma área que não tem muita saída em Portugal, e que é verdade, em termos corporativos, não há propriamente saída para pessoas que vêm de artes, infelizmente. Então acabei por seguir economia, que também foi uma coisa que eu gostei muito. Agora, como é que o marketing entra na minha vida? Depois, quando chegamos à parte de nos candidatarmos à faculdade, não é? Eu terminei o ensino secundário, escolhi ir para a faculdade e, mais uma vez, não sabia o que é que eu queria fazer depois de economia. As minhas amigas, umas iam para direito e eu pensava, ok, direito, eu também acho que vou gostar de direito. Lá está, eu tentava-me sempre colar ali um bocadinho a alguém. Hum, mas então estive com o meu pai no dia que estive a fazer a candidatura à faculdade, porque eu nem sabia fazer aquilo, e então eu até posso partilhar que aquilo são 6 opções, e as minhas 6 opções eram todas nada a ver com nada. Então eu tinha lá teatro, eu tinha lá psicologia, eu tinha muitas áreas completamente diferentes umas das outras. E o meu pai viu aquilo e disse: Ai Raquel, mas é isto que tu queres? E eu: não sei, eu vou entrar no que eu entrar, qualquer uma destas coisas podia ser. E ele disse-me: então, e marketing? Tu és uma pessoa tão comunicativa e agora começa-se a falar mais de marketing. O meu pai trabalhava numa empresa e, portanto, existia um departamento de marketing. Uma coisa que eu, na altura, nem nunca tinha ouvido falar, não sabia o que era. Estava mesmo completamente desinformada sobre o tema e sobre a profissão. Agora já se fala muito mais de marketing, já é quase super banal. Sim, sim. E então eu, ok, estás a dizer isso, comunicação, está bem, eu acho que gosto, pode ser. Foram as minhas primeiras 2 opções. Uma gestão de marketing e a outra marketing e publicidade, e depois então as restantes do teatro, da psicologia e as outras que eu já não sei quais eram, mas que eram coisas que eu certamente também gostava. Pronto, e eu acabei por entrar então na minha segunda opção, que foi marketing e publicidade, na Escola Superior de Comunicação Social. E a partir daí, eu primeiro tive um primeiro choque de não ter entrado na minha primeira opção, que era a gestão de marketing, e fiquei desolada porque não entrei por 3 centésimas, foi uma coisa mesmo ali, Foi mesmo tão ali, perto, quase, quase, tão quase. perto, sim, tão perto, e éramos, pronto, éramos mais novinhos, não é? Eu ainda nem 18 anos tinha feito, tinha 17 anos, então lidar assim com aquele desastre para mim foi uma coisa difícil. Mas quando eu comecei efetivamente a fazer o curso de Publicidade e Marketing naquela faculdade onde eu estive, eu percebi que era ali que eu tinha que estar. E eu gostei tanto, tanto de fazer o curso que, pronto, para mim aquilo foi realmente o que eu tinha que fazer, para onde eu tinha que ir. E a partir daí não me imaginei a fazer mais nada que não fosse marketing. Esta é a história de como o marketing veio parar à minha vida. Agora, daí até ter chegado aqui onde eu estou, que apesar de não ter dito inicialmente o que eu faço atualmente, pronto, eu sou empreendedora a tempo inteiro, não é? Trabalho por conta própria e o que eu faço atualmente é marketing digital para negócios que estejam presentes dentro do Instagram. Então eu trato de redes sociais, também trouxe aquela componente que eu falava que eu gostava das artes, trouxe para o design aqui dos conteúdos, das publicações do Instagram. Então, no fundo, eu fui aqui resgatar tudo o que eu gostava e pus em prática, e atualmente isso é o meu trabalho aqui no digital. Mas então, como é que eu cá cheguei? Eu antes, ainda, depois de sair da faculdade, da licenciatura, ainda fui fazer um mestrado, mais uma vez muito pressionada pelos meus pais que queriam que eu fizesse um mestrado, que queriam que eu continuasse a estudar, porque eu, para mim, tinha saído da faculdade, tinha começado logo a trabalhar, porque estava muito, muito cansada de estudar. Não faz muito parte da minha personalidade esta coisa de estar sempre a estudar, estudar, estudar. Eu gosto até muito mais da outra vertente de, não é que eu queira deixar de aprender, ok? São coisas diferentes estarmos a estudar e estarmos a aprender, mas eu gosto muito da versão de aprender a fazer, aprender on the job, aprender. Quando pôr na Pronto, sim, prática também o que vais aprendendo, colocar logo na prática e aplicar. exatamente, exatamente. E aprender não na versão formal de estar numa sala de aulas com um professor,
Por exemplo, eu posso estar aqui neste podcast, tu vais aprender comigo, eu vou aprender contigo, ok? Todas as coisas que nós fazemos, que não são necessariamente uma formação, nós estamos a aprender alguma coisa com elas, e é muito por aí que eu vejo a parte também da aprendizagem contínua da vida, sem ser necessariamente, lá está o que eu estava a dizer, a parte de ter que fazer uma formação, mesmo uma formação, um curso específico. Claro que isso tem grandes mais-valias, atenção, não estou a dizer para não fazerem, mas a verdade é que não é a única forma. Um livro é uma ótima forma, enfim, por No aí fundo, fora. podemos beber de várias fontes e não temos que nos cingir àquilo que é a formatação normal de temos que ir todos para a escola, todos estudar até Claro, um mestrado ou um doutoramento. Nós não precisamos fazer esse percurso. Eventualmente há quem o exatamente. faça e que corra bem, mas também podemos fazer outros percursos que terão, que lá está, que terão aqui também muito aprendizagem e muito conhecimento para nós. Claro, e que são tão válidos como os outros percursos. E eu atualmente já vejo muitas coisas assim, porque lá está, porque eu fiz esse caminho de sair da norma e Uhum. vir para uma coisa que eu nem sabia que era possível, e eu depois também já partilho um bocadinho mais sobre isso. Mas agora olho, por exemplo, eu tenho 3 irmãos mais novos e eu olho para eles que 2 deles ainda estão nessa fase de terminar o ensino secundário e eventualmente ir ou não ir para a faculdade, e eu já olho de uma maneira completamente diferente. Eu acho que quando eu tiver filhos, eu não vou ser aquela pessoa tão rígida no aspecto que os meus pais foram de me levar obrigatoriamente para a faculdade, de me levar obrigatoriamente para o mestrado e por aí afora. Claro que o que eles fizeram não é uma coisa má, nunca na vida, foi incrível. Eu tive acesso a uma educação mesmo muito, muito boa, que quem me dera também um dia poder proporcionar aos meus filhos também, que os meus pais, pronto, sempre me puderam e quiseram dar essa parte da educação. Um, e que foi muito importante, mas que lá está, não é o único caminho ser por aí. Portanto, eu estava a dizer que à partida, talvez quando eu for mãe, serei mais aberta nos potenciais outros caminhos a seguir e nos diferentes incentivos que eu vou dar. Mas então, saída da minha licenciatura, lá fui eu para o mestrado, que os meus pais queriam me pagar um mestrado, foi ótimo, mas realmente eu saí já cansadíssima de estudar, eu estava: "Por favor, eu não quero nunca mais estudar na minha vida". A tese foi um evento muito traumático para mim. Eu percebo-te. Eu acho que a tese nunca, a não ser que a pessoa goste verdadeiramente de estudar e tenha o interesse depois, até de fazer um doutoramento, que há pessoas que gostam disso e está tudo bem, mas a não ser que a pessoa tenha já essa vocação muito grande para ter esse estudo tão ali, pronto, que ser tanto uma coisa que a pessoa quer fazer, a tese é uma chatice para a grande maioria das pessoas que não têm essa vocação, essa necessidade de estudar, estudar, estudar para toda a vida. E então para mim foi realmente muito difícil. Mais uma vez, acho que é uma coisa que não somos muito bem preparados nunca para fazer uma tese, é assim uma coisa meio estranha que fazemos pela primeira vez na vida e que só temos uma oportunidade de fazer. Olha, se correu mal, não vais fazer outra, eu pelo menos não vou fazer outra. E que agora E, faço várias, acabo por fazer várias, não é? Porque ao rever a dos meus clientes acabo por depois, fazer várias teses. tu Mas é uma tens aí. experiência completamente diferente, porque o Claro, nível de ansiedade associado naturalmente é completamente exatamente. diferente. Exatamente, até era mesmo nesse ponto que ia pegar, porque talvez até muitas das pessoas que vêm ter contigo, se calhar ainda estão nesta fase de terminar uma tese e eventualmente começar à procura do primeiro emprego. E pronto, lá está. Para mim, essa altura foi uma altura de respirar fundo, finalmente acabou, estou livre disto, agora bora trabalhar. E passado então uns 2 meses, não me lembro bem, eu fui a várias entrevistas, fiz vários processos. Era o meu primeiro trabalho, pela primeira Uhum. vez mesmo. Eu já tinha tido pequenos trabalhos, tinha sido promotora de eventos, mas nunca tinha trabalhado num ambiente corporativo, um ambiente de empresa. E então, passado cerca de 2 meses, eu entrei num estágio, numa empresa que era boa e que eu conhecia e que eu conhecia já inclusivamente de alguns trabalhos que já tinha feito na faculdade. E então, entrei com ótimas expectativas, a entrevista correu muito bem, fiquei. Mas logo desde o estágio que eu percebi que aquilo não era uma coisa que eu queria lá ficar muito tempo. Mas
coisas da vida, a pessoa vai ficando. Eu estava a fazer o estágio, estava a aprender, sempre com aquela perspectiva de que estou a ganhar currículo para depois, mais tarde, me candidatar a outra empresa e já não passar outra vez por um processo de estágio, que era uma coisa que eu não queria. E então surgiu uma oportunidade, surgiu uma vaga na equipa onde eu estava a estagiar e eles quiseram dar-me a oportunidade. E eu estava no processo, porque aquilo foi na mesma um processo de entrevista, e eu fiz novamente esse processo de entrevista então para entrar na empresa, mas eu já estava, por favor, que eles não me selecionem porque eu não quero cá ficar. Eu quero ir Mas ao para o mesmo lado. exato, eu não quero cá ficar, isto não é bem o que eu quero fazer na vida. Mas ao mesmo tempo, quer dizer, eu era miúda, era o meu potencial primeiro trabalho, tentei a minha sorte, mas meio naquela de: pronto, eu fiz a minha parte, mas pode ser agora que eles não queiram ficar comigo e que eu fique livre". Enfim, olha, coisas da vida, coisas que eu não faria outra vez e tudo isto são aprendizagens, para nós. Mas olha, azares da vida, fiquei azares e sortes, não é? Isto que Sim. para outra pessoa seria uma super sorte e na altura também foi uma sorte para mim, porque todos os meus amigos ainda estavam ali presos em estágios e mais estágios, e eu de repente tinha ficado efetiva numa empresa. As condições salariais eram boas, o ambiente da própria empresa era bom, a equipa era boa, então eu estava ali meio num cenário perfeito. Eu só não gostava assim tanto do que eu estava a fazer, mas pronto, também ainda estava a aprender, então eventualmente ia ficar ainda melhor naquele trabalho. Deixei-me estar. Mas o tempo foi passando e eu cada vez mais ao longo dos anos, à medida que os anos iam passando, eu cada vez mais sentia que aquilo não era para mim. O trabalho começou-me a causar muita ansiedade. Neste caso já não era aquela minha ansiedade de o que é que vai ser o futuro, mas era mesmo uma ansiedade do próprio trabalho, da pressão, porque este trabalho tinha muitas apresentações a clientes, a grandes grupos e a pessoas já muito séniores dentro das empresas dos clientes. Isso causava-me uma enorme pressão, porque como eu não gostava assim tanto daquele trabalho, eu não sentia que era verdadeiramente boa naquele trabalho. E eu olhava para os meus colegas e eu achava que eles eram melhores do que eu porque eles sabiam mais e porque eles se interessavam mais. E a verdade é que eu não me interessava em aprender mais sobre aquilo porque eu não conseguia ser boa naquele trabalho. E se te recordas, e quem nos está a ouvir se recorda, no início eu disse que eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Então imagina como é que é para uma pessoa que é altamente perfeccionista não sentir que é perfeita no trabalho, não sentir que é muito boa no trabalho. Então isso dava cabo de mim. Há O que mais é que uma eu fiz? ansiedade aí associada, não é? Porque tu queres tanto uma coisa e isso já tem a sua ansiedade natural dessa coisa, dessa vontade, e depois tens aqui ainda essa ansiedade de querer ser perfeccionista, mas não estás no sítio onde queres estar, e se calhar isso ainda é muito Exato. mais pesado de lidar. É, foi difícil de lidar, mas lá está, eu a partir desse momento comecei, ok, eu não quero mais estar aqui, eu vou procurar alternativas para sair. Mas nesta área, não sei se há aqui alguém que nos esteja a ouvir que queira seguir marketing ou este tipo de área. A nossa área de marketing é muito saturada e as empresas contratam muito para estágios ou então depois já contratam para posições mais séniores. O intermédio, que é uma pessoa jovem que já fez estágio e que quer começar a trabalhar, é difícil de haver oportunidades de emprego. Então eu estava nessa situação em que não havia muita oferta. Eu candidatava-me a muitas coisas, mas eram candidaturas, ou melhor, eram vagas que já tinham tantas candidaturas que eu acabava por nem ser chamada para os processos de seleção. E olha, se calhar na altura devia ter conhecido a ti, Gisela, devia ter mandado o meu currículo para ti, para tu me fazeres aqui uma revisão de currículo, me posicionares de uma maneira diferente, mas a verdade é que lá está, eu nem estava a conseguir chegar à parte das entrevistas. Fiz uma ou duas em que as condições eram piores do que aquelas em que eu estava atualmente, condições salariais principalmente, e eu não queria dar o passo atrás, eu queria subir na minha carreira, acho que como toda a gente, não é? Não queria mudar de área, portanto, nem sequer era uma coisa que eu pudesse dizer, eu estou a mudar de área, por isso vou aqui dar um passo atrás, não é? Vou voltar ao início e daqui para a frente vou construir carreira. Não era isso, portanto, não havia justificação para eu andar para trás e eu
E eu era e sou muito firme em relação a isso. Eu acho que nós devemos ser pagos e bem pagos consoante o nosso trabalho, a nossa função, a nossa experiência. E quando falarmos aqui um bocadinho, ou até já podemos fazer aqui uma ponte para a marca pessoal e a forma como nós nos posicionamos, a marca pessoal não é nada mais nada menos do que um conjunto aqui dos nossos valores, da nossa identidade, da nossa forma de estar aqui. A marca pessoal, no fundo, é sobre nós próprios. E então, um dos meus valores inegociáveis era esse, era eu não quero ser mal paga, eu não quero ter uma má vida e para eu não ter uma má vida eu não posso aceitar este tipo de salário. Então, mas lá está, eu só tive uma proposta de emprego, dessas que eu procurei, só uma é que resultou numa proposta, e era uma proposta que fui eu própria que recusei porque não queria sujeitar-me àquilo. Então eu comecei-me a sentir ali muito encurralada, porque quer dizer, eu tinha feito o que eu podia, não é? Eu já tinha procurado, não estava a ter entrevistas, as entrevistas que eu tinha não eram aquilo que eu procurava, então eu achei: "Bem, eu estou condenada a ficar aqui em sofrimento", porque isso depois começou mesmo a afetar a minha vida pessoal, deixou de estar só no trabalho essa ansiedade, esse stress, e passou a estar comigo em casa também, porque depois afetava o meu sono. Ora, eu não conseguia dormir muitas, muitas noites seguidas, isso começou a alterar o meu humor, o meu estado de espírito, não é? Com o meu namorado, com a minha família, com tudo. E eu cheguei mesmo a um ponto de. Eu achei que eu ia ficar maluca. Eu disse: eu preciso de procurar ajuda porque eu acho que eu vou ficar maluca, eu vou entrar aqui em parafuso. E nessa altura procurei uma psicóloga, fiz terapia durante uns meses e essa psicóloga começou a falar muito comigo sobre a parte do digital, porque ela própria já trabalhava exclusivamente online. Ela era psicóloga. Talvez nós conheçamos os psicólogos como uma salinha com um cadeirão em que o psicólogo está lá à nossa frente, frente a frente, e aquela foi a primeira vez em que eu contactei com uma psicóloga e contactei com uma psicóloga online. Falámos online, no nosso frente a frente, cada uma na sua cadeirinha, mas online. Ela já fazia isto há algum tempo, não foi só, por causa da pandemia, então ela já estava online há algum tempo e já trabalhava também com muitas outras pessoas online também. Então ela tinha uma pessoa que fazia a parte da gestão da agenda dela, que, é um conceito também relativamente recente das assistentes virtuais, e ela começou-me a falar nisso e porque é que, eu não explorava essa opção e porque é que eu não explorava o digital e por aí afora. Então ela foi muito aqui um desencadeador do meu, da minha saída deste meu trabalho corporativo para a minha entrada num trabalho por conta própria. Ela nunca me disse: "Despede-te e vai fazer outra coisa qualquer no digital", mas indiretamente ela disse-me que isso era uma possibilidade. E a verdade é que isso era uma coisa. Isto pode parecer óbvio, não é? "Ah, ok, não encontras um trabalho e porque é que não crias tu o teu trabalho?". Se calhar pode parecer uma coisa óbvia, mas para mim não era nada óbvia e eu acredito que se calhar para muita gente que tem a cabeça um bocadinho formatada de que o trabalho é para ser numa empresa, não é? Por conta de outrem, como é a maioria das pessoas, se calhar não vê isto como sendo uma opção. E eu não via, não era de todo uma coisa que eu achasse sequer que era possível. Sabia que havia freelancers, mas para mim a ideia que eu tinha de freelancers é que lá está, eram as pessoas das artes, eram as pessoas tipo assim meio hippies que faziam um trabalho aqui e ali E e que que andavam à viviam. volta do mundo e que nunca tinham um lugar certo, não é? Exato, Assim, uma coisa mais alternativa. exato, uma coisa muito alternativa. E então isso não era bem para mim, porque lá está, isso não era o estilo de vida Sim, sim. que eu me via a ter. Mas portanto, lá está, eu sentia-me tão saturada que eu disse: "Bem, eu tenho mesmo que fazer alguma coisa e se calhar, pronto, eu vou-me despedir, eu vou conseguir fazer alguma coisa sozinha". Hum, e a verdade é que isto não aconteceu do dia para a noite, não é? Eu não decidi assim do nada, vou-me despedir, até porque nessa altura eu já estava, fora de casa dos meus pais, portanto já não tinha aquele conforto de não tenho despesas, não estou a pagar renda, não, eu já tinha aqui uma série de responsabilidades que já não podia desfazer delas. Então eu comecei a ter os 2 trabalhos em paralelo, enquanto eu trabalhava no meu trabalho a full time, eu criei a minha página dentro do Instagram e comecei a desenvolver um negócio e a verdade é que até foi relativamente rápido conseguir
os primeiros clientes, que eu estava a conciliar, novamente, as duas coisas ao mesmo tempo. E comecei a perceber que não tinha tempo para fazer bem nenhuma das duas coisas, se as fizesse em simultâneo. Então, em janeiro de 2000 e desculpa, sou péssima com datas, tenho uma péssima memória, mas mais ou menos há 2 anos, eu despedi-me, tomei essa decisão. Eu pedia, quando era as passagens de ano, eu pedia nos meus 12 desejos, que este ano eu me despeça. Mas, como é lógico, os nossos desejos não se realizam se não formos nós a pô-los mesmo em prática, e então eu tomei a decisão de há 2 anos me despedir e ficar a 100% a trabalhar aqui sozinha, e foi um processo, e atualmente é isso que eu faço. Portanto, esta é assim a história de como é que o empreendedorismo veio aqui parar até mim, como é que eu comecei a ser empreendedora. Pronto, e desde que tenho o meu negócio, que eu trabalho com outros empreendedores, e na sua grande maioria são marcas pessoais. Isto significa o quê? Que são negócios, mas que é a própria pessoa que é o negócio, não é? A própria pessoa é a marca, é a cara do negócio. E era isso que eu estava a falar há pouco, é assim, a marca pessoal é sobre a própria pessoa. As marcas corporativas é a típica marca que nós conhecemos, vá, então, se nós formos ao supermercado, o supermercado está cheio de marcas corporativas, não é? A Nestlé, por exemplo, não tem uma cara associada, não tem uma pessoa associada. Ela representa um conjunto de valores que são os que foram impostos, à marca. Na marca pessoal, então, como eu estava a dizer há pouco, os teus valores, o propósito, a tua personalidade, a tua forma de falar, de comunicar, se falas mais alto, se falas mais baixinho, se falas mais depressa, se falas mais devagar, as tuas experiências de vida, a tua cultura, a tua história pessoal, tudo isto são todos os elementos que fazem parte de ti e, consequentemente, da tua marca pessoal. Eu acho que é muito comum, eu não sei qual é a percepção que tu tens sobre isto, depois também poderás partilhá-la comigo. Acho que é muito comum as pessoas acharem que marca pessoal é venderem-se, é só para as pessoas se venderem. Mas marca pessoal, no fundo, é todo este conjunto que eu acabei de dizer, não é? Parece que é uma coisa muito mais simples do que. Ou seja, eu não estou aqui para me vender. Tudo aquilo que nós estivemos aqui a falar não é para me vender. Logicamente, eu tenho um negócio e então eu preciso eventualmente de vender os meus serviços. Não me vendo a mim, vendo os meus serviços que têm associado toda esta parte, todos estes elementozinhos que eu acabei de falar aqui. Agora, A para uma marca pessoal entrevista. acaba por não ser só para quem tem um negócio, nem só para quem tem uma empresa ou quer ter um negócio associado. A marca pessoal pode ser um posicionamento que nós temos enquanto profissionais que estamos no processo de seleção, por exemplo. Por isso é que eu Sem tanto te dúvida. convidei e nós vamos acabar por falar sobre isso também nesta conversa. Vamos sim, vamos lá chegar. E sim, a marca pessoal, é isso que estás a dizer, pode ser perfeitamente um posicionamento, pode ser uma característica singular que nós tenhamos sobre nós, que nos diferencia também no nosso local de trabalho. Se calhar não só para nos vender, mas também para nos vender aqui entre aspas, mas Uhum. também para nos diferenciar dos nossos colegas, mesmo diferenciar-nos pessoalmente. Até tinha pensado partilhar aqui um exemplo giro do que é que pode ser marca pessoal. No outro dia, a senhora que vem cá à nossa casa fazer limpeza, esqueceu-se cá dos óculos de sol dela. Eu digo-lhe: "Oh, Patrícia, esqueceu-se cá dos seus óculos de sol." E ela disse-me: "Ah, não faz mal, eu vou ir buscar qualquer dia desta semana." Mas acabou por não vir, então na semana seguinte, quando ela voltou a vir trabalhar, disse: "Ah, Patrícia, não se esqueça dos seus óculos outra vez, ficaram aqui a semana toda." E ela: "Ai, não me posso mesmo esquecer que eles fazem-me tanta falta." Sabe, é que eu uso os óculos na cabeça, tipo bandelete, e as pessoas até repararam que eu não estava com os meus óculos, porque as pessoas já dizem que isso é a minha imagem de marca. E ela disse-me: "Como se eu tivesse uma marca." E eu: "Sim, é a sua imagem de marca, é um elemento que a Patrícia usa tantas vezes, que já é reconhecida por ele." E pronto, neste caso era um elemento, físico, eram uns óculos de Sim, sol. sim, sim. Mas elementos de personalidade, da roupa que tu vestes, da forma como tu falas, de uma temática em que tu sejas especialista, por exemplo, que este também é um fator muito diferenciador
muitas vezes no local de trabalho e que até pode abrir oportunidades para outros trabalhos ou seres convidado para uma palestra ou o que quer que seja. Pronto, lá está, uma área de especialidade pode ser uma coisa que faz parte da tua marca pessoal. Competências específicas, eventualmente, podem também diferenciar-te enquanto profissional ou enquanto pessoa, podem também fazer parte dessa marca pessoal, certamente. Exatamente, exatamente. Então, Raquel, tu já foste aqui dizendo e falando um bocadinho daquilo que é a marca pessoal, mas de que forma é que cada um de nós pode vincar e trabalhar essa marca pessoal, até para podermos passar uma boa primeira impressão, seja num processo de seleção, seja com um negócio próprio, como tu tens, de que forma é que nós podemos então trabalhar e vincar esta questão da marca pessoal? É assim, acho que, mais uma vez, esta parte da marca pessoal, de vincar determinados elementos, é uma coisa que é muito pessoal mesmo, não é? A marca pessoal é muito pessoal. Porquê? Porque tu tens que ir mesmo à tua identidade, ao teu ser e perguntar-te: "O que é que em mim me diferencia?". E claro que isto é um processo que se calhar não vai demorar, 10 minutos nem 1 hora. Tu tens que pensar aqui quais é que são os teus aspectos diferenciadores. Por exemplo, eu comecei esta reunião quando me apresentei a parte sobre mim, eu disse que era uma pessoa que estava sempre a sorrir e sempre a rir, então isso é claramente para mim um ponto de diferenciação que eu tenho muito vincado na minha marca pessoal. E como é que nós vincamos estes elementos na nossa marca pessoal? Repetindo-os, criando padrões. Se uma coisa sobre ti que tu gostavas muito de destacar é, o teu vestuário, a tua forma de vestir, então tu tens que agarrar nesse estilo que tu gostas de vestir e fazê-lo vezes e vezes sem conta, para que lá está, sejam as outras pessoas que já começam a reconhecer que aquilo é um elemento teu, tal como a senhora que vem cá à casa, a Patrícia, as pessoas que se dão com ela, que estão com ela, já sabem que os óculos de sol na cabeça fazem parte dela. Se calhar a ti, por exemplo, a tua franja. Eu não sei se tu sempre tiveste franja, mas eu sempre te conheci de franja e para mim um elemento teu é a tua franja. Para mim um elemento teu é, que tu trabalhas esta área de currículos e de entrevistas de emprego e de revisão de textos, a parte, de língua portuguesa. E porquê é que eu sei isto e porquê é que eu associo isto a ti e à tua marca pessoal? Porque tu estás constantemente a falar nisto, lá está, a repetir, a vincar que isto são aspectos sobre ti. Eu sei, por exemplo, que tu gostas muito de música portuguesa. Não vou saber dizer agora os artistas, mas lá está, tu já conseguiste marcar em mim que música portuguesa é uma coisa, de que tu gostas muito e que tu ouves frequentemente. Porque é que eu sei isso? Porque tu partilhas comigo. Então, só quando nós fazemos muitas vezes a mesma coisa e nos damos a conhecer e damos a conhecer os aspectos da nossa marca pessoal às outras pessoas, é que elas começam a entender isso como um aspecto da nossa marca pessoal. Agora, como é que isso pode criar uma boa primeira impressão, especialmente no caso de uma entrevista de emprego, por exemplo? E porquê é que a marca pessoal aqui é tão importante? Porque, além da marca pessoal nos diferenciar de outros candidatos, aqui no caso de uma entrevista, ela também ajuda a criar uma conexão com o nosso empregador ou com o nosso entrevistador, no caso da entrevista. E tal como nos negócios, então no meu caso, tal como eu preciso de uma conexão para eu conseguir fazer uma venda a uma pessoa, eu preciso que a pessoa confie em mim, eu preciso que a pessoa goste do meu trabalho para eu conseguir fechar uma venda, para eu conseguir ganhar um cliente. No caso de uma entrevista, nós também precisamos de nos conseguir conectar com a pessoa que está do lado de lá para conseguir fechar a nossa proposta, para conseguir que nos façam, que nos ofereçam a vaga pela qual estamos a disputar. Então aqui, mais aspectos de como criar uma boa primeira impressão que acho que entram aqui mais fatores do que marca pessoal, mas na verdade também estão relacionados, direta ou indiretamente à marca pessoal. Temos a parte do nosso, tom de voz, por exemplo, que há pouco estava a falar, que há pessoas que falam mais alto, outras que falam mais baixo. Geralmente, quando nós queremos, causar uma boa primeira impressão e destacarmos-nos, o nosso tom de voz não deve ser demasiado baixo, quase que ao nível que a pessoa que está do lado de lá tenha que fazer um esforço para nos ouvir. Isso pode denotar um bocadinho de insegurança, por exemplo. Então nós devemos ser capazes de
Eu sei que as entrevistas são momentos um bocadinho, tensos e de algum nervosismo, mas nós devemos tentar ser capazes de projetar a nossa voz, o nosso tom de voz. Pronto, sempre estando ligados à forma como nós normalmente falamos, ok? Eu também não quero aqui que as pessoas inventem um tom de voz para E a que entrevista exagerem que também na sua forma de estar para que tenha exato. esse tipo de interação, não é? Exato, porque mais uma vez voltamos ao ponto de ser coerentes, não é? Se nós queremos que aquela seja a nossa marca pessoal, nós depois temos que ser capazes de repetir sempre aquela forma de falar. E quando isso não é uma coisa verdadeira, quando isso é uma coisa que é ali forçada, muito dificilmente nós vamos consegui-lo. Mas até, por exemplo, a forma como nós cumprimentamos o entrevistador, que normalmente, pelo menos quando eu ia às entrevistas, não sei se agora ainda é assim, mas era com um aperto de mão. Mesmo a nossa forma de cumprimentar, o nosso aperto de mão, diz algo sobre nós e marca a nossa posição. Eu vou partilhar contigo e com todos que uma vez eu dei um aperto de mão ao CEO da Unilever e o homem fez-me tanta força na mão que eu nunca mais me esqueci daquele aperto de mão. Ou melhor, não foi um aperto que me magoasse, atenção, mas foi um aperto super firme e eu percebi logo que aquilo era uma pessoa importante na vida. Aquele aperto de mão transmitiu-me muita coisa, transmitiu-me força, transmitiu-me poder. E então isso também faz parte da tua imagem de marca. Eu já sei que sempre que eu for cumprimentar o CEO da Unilever, aquele vai ser o aperto de mão que eu estou à espera, e isso é algo que fica na cabeça das pessoas. Até mesmo a tua forma de dizeres o primeiro olá à pessoa que te vai entrevistar. Existem aqui alguns fatores que estão associados a conseguir criar uma boa primeira impressão, e a primeira vez que tu dizes o teu olá é um deles. E como é que tu deves dizê-lo? Tu deves ser capaz de olhar nos olhos da pessoa que te está a receber. Neste caso, tu podes olhar nos olhos, por exemplo, estás a entrar na sala, tu olhas nos olhos da pessoa, dizes um olá com um sorriso, porque sorrir a falar também demonstra muito que tu estás à vontade, que tu és uma pessoa alegre, e se isso estiver dentro do que a empresa espera, vá, pode ser logo ali uma forma de tu ganhares alguns pontos. E também devemos, e isto aqui é uma coisa que eu aprendi mais de linguagem corporal e não tanto marca pessoal, é que quando nós dizemos este primeiro olá, olhar nos olhos e a sorrir, também devemos levantar a nossa mão direita ou a nossa mão dominante, assim de forma aberta, palma aberta, levantá-la, a dizer olá, porque quando nós mostramos as palmas da nossa mão, inconscientemente isso despoleta aqui desperta uma resposta de que nós não somos uma ameaça. Ainda há pouco tempo vi uma série na Netflix em que era, mas enfim, isto era uma miúda traumatizada que tinha que mostrar as palmas das mãos ao pai para mostrar que ela não tinha nada de errado nas mãos. Mas, Uhum. portanto, este gesto de mostrar as palmas das mãos vazias, não é? Ou limpas, é automaticamente uma coisa que mostra que nós não somos uma ameaça, e tudo isto acaba por despoltar ali uma reação de que não é uma ameaça, está a sorrir e está a olhar nos olhos, ajuda-nos a criar uma boa primeira impressão. Além disso, e também pode fazer parte da tua marca pessoal, até a forma como tu te sentas na cadeira durante uma entrevista está a dizer algo sobre ti. Então, se eu me sentar de uma forma demasiado relaxada, encostada para trás, isso diz que eu estou mais desinteressada do que se eu estiver inclinada para a frente, mais próxima do meu entrevistador. Além disso, pronto, também já falámos aqui, mas a parte da rapidez e fluidez do discurso, e como eu disse há pouco, eu sei que é um momento tenso e de algum nervosismo, e quando isso acontece, nós até temos às vezes uma tendência de falar bem depressa, pelo menos a mim, isso acontecia-me, mas tentar fazer algumas pausas, respirar fundo. Podemos ter aqui algumas coisas que nos vão ajudar, nomeadamente ter uma garrafa de água connosco ou um copo de água e ir bebendo um golo, assim quase a meio do nosso discurso, para que haja ali uma quebra. Porque muitas vezes estas quebras até nos ajudam
a voltar a captar a atenção da pessoa. Parece que os Quase a silêncios. alavancar a conversa também, sim, sim. Exato, exato, a arrancar a conversa. Isso era um truque que eu tinha sempre, tanto nas entrevistas como nas apresentações que eu fazia, eu começava sempre a beber um bocadinho de água, porque eu começava sempre muito nervosa, eu entrava sempre muito nervosa para tudo. Eu bebia ali 2 golitos de água, dava ali um tempinho e então depois começava a falar e depois do primeiro, segundo minuto as coisas já fluíam mais facilmente. Pronto, a Raquel está aqui a deixar-nos muitas estratégias, portanto espero que estejam todos a apontar o que ela está a dizer, porque de facto este tipo de coisas que estás aqui a dizer são muito importantes na entrevista e até se calhar noutros contextos sociais ou profissionais em que Exato, estamos, naturalmente. Aquela questão sem da voz, por dúvida. acaso, eu não conhecia, e num contexto de processo de seleção, de recrutamento, eu acredito que possa não ser o mais comum. Se estivermos aqui num processo de recrutamento muito conservador, se calhar aquilo que a pessoa está à espera é que tu dês a mão, lá está, a fazer um aperto de mão firme, como tu estavas a falar, se calhar será o que é mais expectável. Mas por que não também testarmos esse tipo de formas para perceber se naquele contexto até pode ser uma forma diferenciadora e até o recrutador pensar, ok, esta pessoa foi diferente de todos os outros candidatos, por que não dar a oportunidade, por que não ouvi-la de outra forma? Sem dúvida, sem dúvida. E é assim, mesmo fazendo aquela primeira introdução do olá e levantar a mão e olhar nos olhos, não significa que depois nós não cheguemos mais perto do nosso entrevistador e lhe demos o nosso aperto de mão, na mesma, ok? Isto é Hum. mesmo só ali primeira impressão, primeiro olá e depois cumprimentamos a pessoa, geralmente nos mesmos modos. Mas sem dúvida que nós temos muito que estudar, quem está do outro lado e também como é quase como se a empresa onde nós estamos a ser entrevistados fosse uma marca pessoal e nós vamos escrutiná-la, ver quais é que são os seus valores, como é que é a sua cultura, porque quanto mais preparados nós formos, e aqui eu não digo para tu mudares a tua marca pessoal e mudares a tua essência, mas quanto mais tu souberes sobre a marca que está do outro lado, mais tu te podes posicionar para ser um elemento que se encaixa dentro daquela estrutura, dentro daqueles valores. Portanto, isso é uma coisa que tu podes jogar com isso a teu favor. Uma das coisas que eu mais digo aos meus clientes tem a ver com isso, que é o facto de prepararem a sua entrevista, prepararem aquilo que é o currículo que vão mandar, prepararem tudo o que são ferramentas com as quais nós vamos comunicar com outras pessoas, devem ser preparadas tendo em conta com quem nós estamos a comunicar. Lá está, se for Exato, alguém que é da área das artes, ou alguém que vai concorrer para uma empresa mais conservadora ou mais formal, o tipo de comunicação não pode ser igual. claro que Porque o sim. objeto da nossa comunicação não é o mesmo, nem o nosso, no fundo, o nosso receptor da comunicação também não é o mesmo, não tem o mesmo estilo. Portanto, nós temos que adaptar também essa comunicação, nunca perder aquela nossa questão autêntica, não é? Mas também Exato. adaptar aquilo que é a nossa comunicação a quem está do outro lado. Sem dúvida. E sim, e essa parte da preparação inclusivamente faz-nos ver se a empresa para onde nós nos estamos a candidatar se adequa também à nossa marca pessoal, ou seja, se nós nos vamos sentir bem dentro daquele estilo, dentro daquele modelo. Se calhar eu, que sou uma pessoa mais aberta e mais comunicativa e mais divertida, não me sentiria bem num ambiente demasiado conservador e demasiado formal. Uhum. Então será que ok, é muito bem que nós temos às vezes que nos sujeitar a alguns trabalhos, porque pode não existir assim tanta oferta. Mas no caso de nós podermos escolher, se calhar conhecer bem a empresa para onde nós estamos a ir faz com que nós depois não tenhamos aqui algum tipo de surpresas de afinal este ambiente não é para mim, eu até gosto deste trabalho, mas a cultura da empresa choca completamente com os meus valores. Então por isso é que nós devemos fazer este trabalho de conhecer bem a nossa marca pessoal para garantir que as coisas estão alinhadas e estão adequadas. É natural que possa ter que haver aqui algumas cedências, como se calhar acontece nas outras relações todas que temos na nossa vida, não é? Cada um cede de algumas questões que possa ter e há aqui um equilíbrio, mas lá está, encontrar esse equilíbrio é importante, mas para isso também temos que começar por nós mesmos, perceber aquilo que também somos e o que queremos, o que é que procuramos, quais as expectativas que também temos relativamente às questões que a empresa possa apresentar, ou aquilo que é a função, ou o ambiente de trabalho, os valores que também estão associados, a ver se não há aqui nada que também depois entre em conflito
e acaba por ser uma experiência mais traumática do que positiva para qualquer uma das partes. Uhum. Nós há bocado estávamos a falar aqui da questão de vender, mas só para clarificar aqui, eu sei que tu tentaste fazê-lo, mas vou reforçar a ideia que é este vender é uma questão de nos promover e não vender-nos enquanto quase como se fôssemos uns comerciais que estamos a vender uma máquina qualquer. É uma questão de promover-nos enquanto profissionais. E já agora, pegando outra vez nesse tema da promoção e do promover-nos, de que forma é que um bom marketing pessoal, e tu já foste falando um bocadinho sobre isto, mas eu gostava que nos explicasse aqui, se calhar de uma perspectiva até de quem tem negócios e trabalha com outros negócios, de que forma é que este bom marketing pessoal pode fazer aqui a diferenciação entre, ok, eu vou ser recrutado ou eu vou ser escolhido ou não para fazer este trabalho, de que forma esse bom marketing pode funcionar como uma promoção ainda se calhar melhor do que às vezes aquilo que tu vais desenvolver. Ou seja, se eu souber explicar que sou de facto um bom profissional, se calhar é mais produtivo até do que mostrar um portfólio longuíssimo de vários trabalhos. Achas que há essa questão também? Sim, embora eu acho que atualmente, no caso dos negócios, trabalha muito com a venda indireta. E então eu associo isto também um bocadinho a promover-me-nos, mas indiretamente. Ou seja, não sou eu que vou dizer que eu sou boa porque X e Y, mas eu vou fazer o contrário, que é eu vou mostrar Uhum, que eu sou boa e que tenho resultados porque X, Y e Z aconteceram. Então, como é que eu posso fazer isto? Eu posso partilhar os meus métodos de trabalho, eu posso partilhar as formações diferenciadoras que eu já fiz, eu posso ser vocal acerca de opiniões marcadas que eu tenha, isso também é um fator muito diferenciador em algumas áreas, sei lá, estou a pensar aqui, vamos imaginar aqui uma padaria que faz pão com a farinha de trigo normal, altamente processada, e porque é assim que atualmente se faz pão. E nasce uma padaria que diz: não, não, pão faz à moda antiga com farinha integral e com fermentação natural, massa-mãe, por aí afora. O facto dessa segunda padaria ser vocal e dizer nós queremos ser diferentes porque nós queremos voltar às origens, é um grande fator diferenciador. E eles não estão a dizer nós vendemos um pão melhor porque nós usamos farinha porque nós fazemos o pão como se fazia antigamente. Eles estão a mostrar que eles usam aquele elemento que à partida tu associas que tem uma maior qualidade, eles estão a trazer história para a sua comunicação, porque eles estão a ir buscar um método que era usado pelas avós, por exemplo. Então, esta parte da nossa história também tem aqui um cariz muito importante na nossa marca pessoal e que pode eventualmente fazer a diferença também num processo de recrutamento, porque até mesmo quando nós não precisamos de contar a nossa. Eu aqui contei-te a minha história de uma forma bem longa. Numa entrevista de trabalho, muitas vezes nós não temos tanto tempo, não temos aqui uma hora como nós estamos aqui à conversa, mas poder contar um bocadinho da nossa história em formato de história mesmo, então ter um princípio, ter um meio, ter um fim, envolver as diversas personagens. Então eu falei-te do meu pai, eu falei-te das minhas colegas que queriam aquelas áreas, eu falei da psicóloga que fazia os testes psicotécnicos e tu conseguiste entrar dentro da minha história e quase que ver-me naqueles pontos em que eu te fui guiando. Isso é algo que também pode ser sempre feito numa entrevista de emprego, esse storytelling, essa capacidade de contar uma história que te vai promovendo ao longo das etapas. Então eu comecei aqui, mas eu fiz isto e isto, que agora me levou a estar aqui neste ponto mais alto. E a forma como nós falamos e como nós contamos esta história tem que ser capaz de transmitir um sentimento e tem que ser capaz de transmitir valor para que o nosso recrutador, nosso entrevistador, entenda esse valor e diga, ok, realmente este é um candidato diferenciador, ele conseguiu envolver-me aqui no seu próprio processo e destacou-se dos restantes. sim, Eu sim. entre...
Diz porque eu entretanto, eu tenho este problema que eu começo a falar e eu perco-me da pergunta original. Não, eu ia acrescentar até que essa questão de contar a história também pode ser uma forma de nós construirmos o nosso próprio currículo. Nós não temos que ser taxativos na forma como o fazemos, mas podemos, no fundo, desenrolar a nossa história. Tanto no currículo quanto na carta de apresentação, nós podemos ir buscar essa questão de, até mais criativa, podemos apresentá-lo de forma Uhum. criativa e aproveitar também para comunicar com o recrutador a forma como o nosso percurso se desenrolou e o que é que nós ganhamos ao longo do percurso, o que é que nós fizemos, que pessoas é que também contribuíram para isso acontecer, tudo de forma se calhar um bocadinho mais resumida do que aquilo que podemos fazer, Claro, não, daquilo que nós podemos fazer, sei lá, num episódio ou daquilo que podemos fazer até nos nossos negócios no Instagram, mas numa entrevista de emprego, lá está, os recrutadores às vezes não têm tanto tempo, se calhar assim, para se dedicarem a ouvir-nos ou a ler-nos, mas de alguma forma eu acho que se pode pegar nesse conceito que estavas a explicar da história e passá-lo aqui para os nossos currículos ou para as nossas cartas de apresentação, eu acho que pode ser muito interessante. Até no sobre sim, do LinkedIn, muitas vezes eu apanho alguns que são literalmente quase ponto por ponto, não é? Eu tive de X a X, estive aqui, de X a Y, estive não sei onde, e não há sequer essa criatividade, não há ali alguma questão autêntica que tu possas explicar de que forma é que tu és, de que forma é que tu trabalhas, como é que tu te posicionas, como é que tu costumas participar nos eventos da empresa, ou como é que tu fazes isto, como é que tu fazes aquilo. Eu acho que há locais onde nós podemos comunicar e não os aproveitamos. Portanto, eu acho que essa tua reflexão sobre as histórias é muito interessante para aplicarmos esta questão aqui. concordo plenamente e é mesmo como tu dizes, esse tipo de comunicação de: "Ah, eu estudei aqui de X a X, trabalhei aqui de X a X e agora estou à procura de emprego". Isto é uma comunicação muito mais "pobre", entre aspas, do que se eu trouxer um bocadinho de sentimento aqui para esta história, não é? O que é que eu aprendi verdadeiramente quando eu estive aqui? Como é que eu me senti quando eu estive estes anos nesta empresa? Quais foram, assim, as maiores valências que eu ganhei? Qual foi a transformação que me aconteceu durante este período de tempo e porque é que isso fez com que eu agora esteja à procura deste emprego em específico, desta posição em específico. Também acho que é muito importante nós sermos mesmo vocais sobre porque é que aquela posição é para nós. Nós temos que ser capazes de lá estar naquela preparação que tu falaste, quase que conseguir responder a estas perguntas todas por nós próprios, porque é bem possível que o entrevistador as pergunte e depois nós não Completamente. estejamos preparados. Eu lembro-me que houve uma entrevista de emprego qualquer, lembro-me onde, mas não faz sentido, não é necessário dizer onde, mas já não sei exatamente a pergunta, mas era: "Conta-me uma história sobre não sei o quê". E eu não fui capaz de contar a história. E agora estou aqui a dizer-te: contem histórias, mas lá está, nessa altura eu não tive esta preparação suficiente, se calhar nunca ninguém me disse: "Olha, pega nestes eventos e transforma isto numa história para que seja mais apelativo de contar". O que aquele entrevistador estava interessado não era sobre a história que eu ia contar, era sobre a forma como eu ia contar aquela história, ok? E nessa altura eu não fui capaz de a contar. Então isto também é um aspecto muito importante. Às vezes não é tanto sobre, o que é que tu fizeste ou deixaste de fazer, é como é que tu dás a volta às situações e como é que tu as contas, porque isso demonstra muito da tua personalidade e atualmente depende de algumas entrevistas. Há entrevistas que ainda são muito técnicas e que tens mesmo que mostrar conhecimento, mas pelo menos na minha área, as entrevistas eram muito mais ao nível pessoal, do entrevistador tentar conhecer-te a ti e a características tuas, para depois conseguir perceber se de facto elas se ligam às tais características que eles procuram na pessoa que estão a tentar recrutar. Portanto, muitas vezes, mais do que parte técnica, é mesmo a parte pessoal que tu tens que conseguir trabalhar e que conseguir transmitir a quem está do outro lado a entrevistar-te. Isso é sem dúvida uma verdade, e agora diria que é quase uma verdade absoluta, porque se na tua altura, ou nessa época, tu achas que se calhar era mais virada até para a tua área, atualmente eu acho que isso é quase comum e geral a todas as áreas. Sobretudo aquela questão, e eu falo isso também no meu guião de entrevistas, sobretudo aquela questão de conte-me de que forma, por exemplo, resolveu determinado problema na sua equipa anterior de trabalho. Vamos imaginar que tu trabalhavas numa equipa qualquer e houve um problema, até às vezes conflitos entre funcionários, não é? Uhum.
de que forma é que resolveu X problema? Ou de que forma é que resolveria determinado problema se, ao trabalhar connosco, se deparasse com esta situação? Esse tipo de questões, primeiro dá duas informações ao empregador. Se nós seríamos capazes ou não de lidar com essa situação ou com esse problema, e de outra forma também mostra ao empregador como é que nós seguiríamos para resolver. E vamos estar ali a explicar-lhe uma série de capacidades que nós possuímos ou não relativamente a esse problema, e vamos dar essa informação toda, e isso no fundo que ele quer. Ele não quer saber nada sobre o problema anterior ou o problema atual. Ele Claro, quer saber é o processo que nós vamos a encetar para resolvê-lo. exatamente. Portanto, é muito interessante que tenhas tocado nisso. Nós tivemos aqui imensas coisas para falar. Estás a ser uma convidada muito interessante e obrigada por isso também. Obrigada. Mas pronto, vamos agora fechar um bocadinho aqui o nosso episódio. Não sei se queres acrescentar alguma coisa antes destas perguntas muito difíceis que eu tenho para ti agora a seguir. Não, eu estou pronta para as Estás perguntas difíceis. prontíssima? Acho que de Pronto. facto já cumprimos aqui muitos pontos e acho que já existe aqui muita informação para que se possam preparar para entrevistas e Sim. destacar e construir aqui uma marca pessoal forte. Sim, tenho a certeza que quem nos está a ouvir certamente vai tirar muitos apontamentos deste nosso episódio, e então agora vais ter submetido a um interrogatório fortíssimo. Portanto, espero que estejas preparada, Raquel. Estou. Então vamos lá. Fala-me sobre uma coisa que achas incrível. Olha, eu peguei numa coisa, lá está, pessoal e que também Uhum. me define, que é a parte da comida. Uma coisa que eu acho incrível são restaurantes de chefe. Recomendo a toda a gente que possa. Às vezes é preciso quase trocar uma ida a um restaurante por uma viagem, mas vale muito a pena. Para mim, é assim, é uma viagem diferente, a viagem que a comida nos proporciona. Então, é assim algo que eu acho Eu gosto incrível. desta recomendação, porque a Raquel também sabe, e quem me conhecer minimamente sabe que eu também sou um bom garfo, portanto, também gosto de ter assim uma experiência gastronómica, mesmo que seja até Claro. num restaurante não de chefe, não é? Assim, um restaurante mais simples. Claro. Eu também gosto de explorar esse tipo de viagens, esse tipo de coisas, portanto, eu concordo muito com esta recomendação. E agora diz-me uma inquietação que tenhas, fala-me sobre uma inquietação que tenhas. Olha, como partilhei no início e já várias vezes, como sou uma pessoa ansiosa, uma grande inquietação que eu tenho é de não conhecer o futuro. Quem me dera eu saber quando é que determinada coisa vai acontecer, não é? Era ótimo, sei lá, nós temos às vezes planos para a nossa vida. Eu, que sou uma pessoa muito planeadora, faço planos e quando era mais nova eu tinha um plano de vida do género: a esta idade eu vou estar casada, a esta idade eu vou ter uma casa, a esta idade eu vou ter filhos, a esta idade eu vou estar rica, vou estar. E a verdade é que eu não sei quando é que, neste momento, ainda nenhuma dessas coisas aconteceram. Ainda não casei, ainda não tive filhos, ainda não estou rica, infelizmente. Mas gostava de ter uma bola de cristal e poder prever algumas dessas coisas, mas também aproveito para dizer que, embora eu continue a ser uma pessoa planeadora, eu já não vejo, o planeamento como uma coisa tão rígida, até porque lá está, de repente chegou a idade em que eu já dizia que ia estar casada e não estou, e não é porque alguma coisa tivesse acontecido para que isso não se pudesse suceder, mas simplesmente porque ainda não se proporcionou e porque ainda não foi o tempo disso se proporcionar. E então às vezes fazemos assim muitos planos e temos uma coisa assim muito fechada, muito rígida e só nos faz pior do que se deixarmos às vezes as coisas correrem. Eu não digo para deixarem de ter objetivos, eu continuo a tê-los e a querê-los, mas já olho para eles de uma forma um bocadinho mais leve. Se deixar aqui à chega que estou na mesma situação que tu, também havia uma série de coisas que eu achava que aos 18 anos eu se calhar planeei na minha cabeça que com X idade eu vou fazer isto, com Y eu vou fazer aquilo, e nunca aconteceram. Tenho neste momento 30 Exato. anos e não aconteceu nenhuma, portanto seguimos na luta, não sei bem, mas vamos. Mas, pegando no teu planeamento, porque é uma coisa que eu também defendo muito, eu acho que devemos planear na mesma, mas o Uhum. planeamento tem que ser flexível e acho que nos É. permite flexibilidade, que é eu planeio as coisas para até com margem de erro de, ok, eu quero fazer X coisas hoje, mas há margem de erro para que, se alguma falhar, eu vou pegar ainda dentro do prazo amanhã e está tudo ok. Uhum. Eu acho que é importante também passarmos essa mensagem de o planeamento não tem que nos trazer ansiedade, tem que, sobretudo, resolvê-la. Tem que Claro. tirar esse peso das nossas vidas. Portanto, eu acho que também
é uma boa nota que deixamos aqui a quem nos está a ouvir, esta questão de, ok, planear, mas planear sabendo que podem falhar e sabendo que pode haver erro e que está tudo bem com E isso. que está tudo bem, e que é esperado até que aconteça. Eu digo-te, eu raramente consigo cumprir os meus planeamentos, porque há sempre coisas que surgem e que eu não estava à espera que surgissem. Sim, sim, Mas é sim. natural, o nosso dia não é fechado, as coisas aparecem, as coisas acontecem, e é isso mesmo que estavas a dizer, nós já devemos planear com margem para que se houver aqui alguma coisa, nós vamos conseguir na mesma, terminar a tarefa a que nos propusemos. Exatamente. Que a terceira pergunta difícil, e que posso dizer que tem sido difícil, pelo menos das convidadas que eu já trouxe ao podcast, tem sido a mais difícil, aquela que pelo menos tem tido alguma dificuldade, que é a recomendação de um livro. Que livro é que queres recomendar a quem nos ouve? Olha, muito honestamente, esta pergunta para mim é fácil e eu vou-te explicar a ti e a todos Ah? porquê. Porque eu sou uma pessoa terrível para ler. Eu raramente Uhum. leio livros. Então eu tenho poucos que li e que Uhum. posso recomendar. Mas eu até trouxe um que Uhum. li, ele é de leitura fácil e faz todo o sentido aqui para a nossa conversa. Ele tem um título assim meio quase, é um título bem diferenciador e assim Uhum. quase assustador, pelo menos eu quando li fiquei assim: "Epá, isto é um bocado agressivo este título". Então é um livro do Dale Carnegie que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E a Uhum. primeira vez que eu li, eu fiquei assim: "Bem, como fazer amigos? Isto é uma coisa que as pessoas pensam, como é que se faz amigos? Não fazem logo amigos". E assim, influenciar pessoas, influenciar é uma palavra tão forte que eu, pelo menos, a primeira vez que li este título, levei para o lado negativo, não é? Influenciar no mau sentido, mas o livro não tem nada a ver com isso. O livro ensina-nos aqui várias estratégias mesmo de estarmos na vida e são coisas que tu depois até podes aplicar numa entrevista de emprego, no teu próprio trabalho, lidar com situações de stress, de conflitos. No fundo, o livro ensina-nos a resolver a nossa vida da melhor maneira. Vá. E claro que isto depois nos ajuda a fazer amigos e faz com que nós, ao sabermos, enfim, como é que as coisas se desencadeiam e conseguirmos entender um bocadinho o processo humano de pensar e de agir, nós conseguimos influenciar as pessoas, mas no bom sentido, ok? Aqui quase de fazer com que elas entendam o nosso ponto de vista, então pode ser algo também muito interessante para lerem, tirarem notas e levarem e aplicarem depois nas vossas entrevistas de emprego. Pronto, mais um livro então que deixamos aqui para a lista de leituras dos nossos ouvintes. E a última pergunta difícil é uma aprendizagem ou uma nota que tu tenhas retirado a nível profissional e que queiras deixar-nos aqui para influenciar quem nos ouve. Olha, escrevi aqui uma nota muito com base na experiência de emprego que eu tive e o que eu Uhum. escrevi foi: "Tu não precisas de te sujeitar ao que é o comum, ao que a sociedade te impõe, tu podes criar a tua própria realidade". E trouxe esta frase, pronto, porque quem ouviu aqui o episódio do início ao fim percebe que eu fui tendo esta evolução de que eu estive em tudo aquilo que é o comum e o normal, o tradicional da sociedade, e agora estou um bocadinho do lado oposto e eu adoro estar deste lado oposto. Não me imagino, a vida dá muitas voltas e eu não gosto de dizer eu nunca mais vou voltar a trabalhar por conta de outrem, mas neste exato momento eu não me imagino a voltar a trabalhar por conta de outrem. Eu gostava só que toda a gente soubesse que isto é uma possibilidade, porque trabalhar por conta própria não é para toda a gente, mas trabalhar por conta de outrem também não é para toda a gente. Então é bom que saibamos que as 2 possibilidades são igualmente válidas. Uma excelente nota para terminarmos e com a qual eu concordo, porque também estou na mesma situação que tu, Claro. portanto, também passei por aquilo que era o percurso dito normal e mais conservador e cheguei até aqui, não é? Portanto, olha, muito, muito obrigada, Raquel, pela nossa conversa. Obrigada eu pelo convite. Terminamos mais um episódio com uma convidada e que bela partilha de hoje. Espero que tenham gostado e que partilhem com quem precisar de ouvir. Um abraço apertado e até ao próximo episódio.